E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou no último sábado na Expo Zebu em Uberaba da mesa redonda realizada pela Comissão de Pecuária e Agricultura da Câmara dos Deputados. O futuro do agronegócio foi debatido por deputados da Frente Parlamentar Agropecuária e por lideranças regionais de produtores rurais. Em entrevista a Jorge Zaidan, a ministra disse por que acha que os planos safra não deveriam existir no calendário anual. Ela falou também da agenda do Ministério da Agricultura em países do Oriente, onde o assunto principal será a ampliação de mercados para as carnes brasileiras. Acompanhe. Ministra, a senhora disse que o plano safra não deveria existir. Por quê? Ele tem que ser constante, nós não temos que discuti-lo todo ano. O ideal é que a gente tivesse uma política de juros, de valor de subvenção, de seguros, que fosse mais ampla do que ano a ano a gente ter que sentar, discutir com a economia. E eu acredito que isso vai acontecer com o novo momento econômico que o país vai passar a viver depois dessas reformas, que a gente possa sentar e fazer pelo menos aí por 5, 10 anos, para que o produtor rural tenha previsibilidade, ele saiba, olha, posso ir ao banco, tem tais linhas de investimento, tais linhas para custeio, pré-custeio, sem todo ano ficar essa ansiedade se vai ter recurso, se não vai ter recurso, se o juro vai mudar, se o juro não vai mudar. Então, eu acho que o Brasil caminha para isso. Nós já temos hoje uma inflação estabilizada, né, pequena. Então, nós temos que caminhar dia a dia para essa previsibilidade, para esse planejamento maior. Mas ainda teremos a próxima safra com o plano sendo anunciado agora. Dá para antecipar alguma coisa do que vai ser anunciado? Não, nós vamos anunciar no dia 12 de junho, né? O plano safra do ano passado ele ainda é vigente, só que, felizmente, não tem mais recursos nele. Praticamente todos os recursos de todas as linhas foram utilizadas. Eu acabei de falar com o Marco Túlio aqui e ele me disse que nós vamos conseguir um remanejamento dentro ainda do pouquinho que sobrou, para que o Pronaf, que foi anunciado essa semana, que ficaria sem recursos, ainda tenha 200 milhões de reais para se colocar para os pequenos produtores. Mas nós estamos aí já em fase final de conclusão para anunciar no dia 12 de junho o novo Plano Safra, que vigirá a partir do dia 1º de julho até 30 de junho do ano que vem. Sua missão à Ásia, qual é a expectativa? De que maneira o Brasil poderá ampliar os seus mercados exportadores de proteína? Bom, primeiro nós vamos ao Japão, onde nós temos uma reunião do G20 da agricultura, todos os ministros da agricultura, e tem alguns pontos que serão colocados importantes, mas nós vamos discutir também com o governo japonês, que nos fez uma proposta de exportação de carnes o ano passado, que nós mandamos agora os relatórios, e nós vamos sentar à mesa para ver o que é que nós precisamos ainda, ou se já receberemos uma missão japonesa para que eles possam habilitar plantas de frigoríficos para que a gente possa exportar carne bovina in natura para o Japão. Depois nós vamos à China, onde existe uma expectativa muito grande em relação às plantas que foram mandadas o ano passado, quase 70, se não me engano, 68 plantas, que veio um relatório só com 10, que foram as visitadas, mas hoje a gente vai levar a conclusão desses relatórios já respondidas e a oportunidade de colocar mais plantas à disposição dos chineses para que a gente possa exportar um volume maior de carne bovina para aquele país. Depois nós vamos à Indonésia. Na Indonésia ainda é uma conversa preliminar, mas com uma boa chance também de colocarmos o nosso mercado aí de carne bovina, as aves e suínos, para que eles possam vir conhecer o Brasil e, enfim, a gente começar a exportar algodão, também é uma pauta importante na Indonésia. E no Vietnã eu tive falando anteontem com o vice-presidente que esteve no Brasil, conversamos muito sobre importação e exportações para aquele país, e eles também querem, além de melão e de outras coisas, a gente vai colocar também, eles querem gado vivo em pé, exportado para aquele país, além das nossas carnes também. Então eu espero vir de lá com algumas
boas notícias para o mercado de carnes brasileiras, para o mercado de frutas, para o algodão, a China também, nós vamos falar sobre açúcar, enfim, sobre os produtos da nossa cesta, né, de produção do Brasil. A senhora deu um recado também para o produtor que precisa se adequar à exigência da China, no seguinte sentido: o Brasil vai ter que apresentar animais mais jovens para atender aquele mercado. Sim, eu acho que, quando eu quis falar mais jovens, é que a gente tem que ter carcaças mais padronizadas e também mostrar para eles o potencial desses animais que o Brasil produz, mais jovens, mais precoces, mas que podem perfeitamente entrar naquele país. Então, nós vamos levar esse pedido também, mostrando a eles todo o potencial da pecuária brasileira. E esse momento que vive a China, e também a Austrália, porque hoje eles têm problema de importação de carne, que é um grande exportador de carnes da Austrália, que teve lá um problema climático muito sério, de inundação e de seca nos dois extremos do país. Então, é uma janela de oportunidade se o Brasil conseguir colocar os seus produtos para esses países. Você viu essa matéria aí que a ministra falava que vai fazer uma viagem até a Ásia. E para comentar mais sobre este assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios um analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. A Ásia está enfrentando aí um problema seríssimo, principalmente em relação a essa questão da peste suína africana. O Brasil está indo para lá no momento certo? Bom dia. Não é só para a questão da peste suína africana, mas como um contexto geral. Hoje, dos 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, 1 bilhão estão nas Américas, 1 bilhão estão na Europa, 1 bilhão estão na África e 4 bilhões estão na Ásia. 4 bilhões de pessoas. A tendência nos próximos 15 anos é que fique 1 bilhão nas Américas, 1 bilhão na Europa, 2 bilhões na África e 5 bilhões na Ásia. Aliado à questão do aumento populacional, há uma diferença fundamental na Ásia, é o aumento de renda. Você tem hoje o crescimento econômico da China, que nos últimos 30 anos passa dos 9% ao ano, a média do crescimento do PIB. Você crescimento de países como o Vietnã, Tailândia e outros países que estão crescendo a taxa, se não igual à da China, mas bem próxima, a própria Índia, que hoje cresce na faixa de próximo a 7% ao ano, você tem uma formação de renda. A hora que há uma melhora de renda, a hora que milhões de pessoas saem abaixo da linha de pobreza. O que é a linha de pobreza? É aqueles caras que ganham $2 por dia, $60 por mês. Eles não vivem, eles sobrevivem. Quando você tem um aumento de renda, como está acontecendo nesses países, e um exemplo clássico desse aumento de renda, não é só na China. Se você for comprar um tênis dessas marcas mais famosas, no passado tudo era fabricado made in RPC, fabricado na República Popular Chinesa. Hoje não. Hoje você encontra tênis no Vietnã, Malásia, Tailândia. Outros países estão puxando esses empreendimentos e com isso aumenta a renda. E aumentando a renda, o primeiro sintoma é o aumento de consumo de alimentos, principalmente carnes e lácteos. Então, hoje, quando o governo brasileiro olha para frente e tem que arrumar trabalho para o senhor e para a senhora, arrumar mercado para o que você produz, tem que olhar para a Ásia, não tem outro jeito. Graças a Deus, baixou uma luz naquele pessoal do Brasília. Para de pensar que os Estados Unidos é o santo grau, que tudo vai ser por lá. Não é por lá, não, é pela Ásia. A Ásia que é o nosso grande mercado. A Ásia é que tem uma economia complementar à brasileira. Nós fornecemos para aqueles países petróleo, celulose, minério de ferro e alimentos. Esse é o foco. A ministra está corretíssima. Agora, lembre bem, a China está passando por uma situação extremamente grave com a questão da peste suína africana. E o pior, já se fala que isso está contaminando outros países, tipo Vietnã, países que são limítrofes à China. Então, isso vai dar uma revolução no comércio de carnes no mundo. E também vai criou um problema sério para eles, que vai se refletir especialmente a partir do segundo semestre. O Brasil é um dos poucos países que tem condições de aumentar a oferta de carnes em geral, seja bovina, seja suína, seja frango, para esses mercados. Por isso que é importante a ministra estar lá.
aliado a essa presença da ministra, que ela está indo para o Japão, para a China, para o Vietnã, falando com todo esse pessoal que possivelmente aumentem as compras do Brasil, nós temos que fazer o dever de casa. Aquele automonitoramento que o Ministério da Agricultura está baixando regras é fundamental, que os frigoríficos não pisem na bola, não façam as besteiras que foram mostradas nessas operações que ocorreram em 2017 e 2018. Por quê? Porque queima a imagem do Brasil. Aí nós ficamos naquela área marginal de mercado, enquanto a Austrália, o Uruguai e outros países conseguem um preço, conseguem vender produtos a valores maiores, o Brasil fica como fundo, fica disputando com a Índia carne barata. Não, não é por aí o caminho. Nós temos que, primeiro, fazer o dever de casa. Segundo, o detalhe, a informação que a ministra falou é importante. A China não quer animais com mais de 30 meses, está num acordo sanitário com eles. Então, esses frigoríficos que porventura forem homologados, já que há 16 frigoríficos, entre 14 a 16 frigoríficos pré-homologados na área de bovinos, eles têm que se preocupar em formar uma rede de fornecimento de animais com os padrões que a China quer. Outra coisa, mas a China vai comprar dianteiro. Aliás, toda a exportação de carne do Brasil praticamente se resume em dianteiro. Basta ver o preço médio de exportação, $3.800 por tonelada. O que aconteceu com o dianteiro do Brasil? Nesse primeiro quadrimestre, nós aumentou 21% o preço do dianteiro. Ou seja, o Brasil tem que trabalhar também para vender corte traseiro, procurar atender mercados, seja que tenham potencial de compra, e façam isso. E aí também vem uma outra informação importante. Hoje, com essa ida dela, da ministra, pode ser que a China autorize mais frigoríficos. Então, é o momento de toda a classe estar junto com esses novos frigoríficos e fazer um trabalho integrado. Ou seja, o frigorífico na região X, ele vai precisar de animais com menos de 30 meses, quem é que pode fornecer? Reúne os seus fornecedores, discuta com ele, faça uma operação ganha-ganha, ou seja, ganha o frigorífico e ganha o produtor. Não é justo que o produtor invista em genética, invista em manejo, invista em alimentação e depois receba um produto, uma carne em commodity. Não é por aí. Mas vai só exportar o dianteiro. Mas e o traseiro? Você hoje no Brasil, você tem uma demanda por carne de qualidade. Essa carne de qualidade, ela não recebe o mesmo preço da carne de commodity. Ela tem um diferencial de preço. Isso tem que ser repartido com o produtor. Esse é o caminho, ou seja, ou a cadeia se organiza e trabalha harmonicamente, não pode um setor ser beneficiado. Os frigoríficos já foram muito beneficiados com a valorização das suas ações. Todos os frigoríficos, inclusive o BR Foods, que passou por uma fase extremamente difícil interna dela, hoje ela está voltando aos níveis que anteriores. Por quê? Porque o mundo vê o Brasil como grande potencial para atender essa revolução que está ocorrendo no comércio de carnes mundiais. E o Brasil tem tudo. O senhor e a senhora sabem produzir. Vamos aproveitar esse expertise que nós temos, essa oferta de alimentos para produção de carne, seja soja, milho, resíduos, torta de algodão, caroço de algodão, enfim, DDG, ou um monte de produto que nós temos que podemos transformar em proteína de alta qualidade, gerar emprego no Brasil, melhorar a rentabilidade do setor e, com isso, todo mundo sai ganhando. Uma outra, para finalizar, uma informação, o Estado do Paraná está pedindo a antecipação da liberação da vacinação de febre aftosa após essa vacina. Espero que o Paraná tenha todos os cuidados que tem que ser tomados em função da nova mudança, animais não poderão chegar lá, terão que ter produção própria, todos os cuidados que tem que ter. E o Paraná também está pensando não apenas na carne bovina, está pensando em frigoríficos de suínos que poderão ser beneficiados se o Estado for declarado sem aftosa e sem vacinação, a exemplo que ocorre com Santa Catarina. Nós vamos ter alguns anos bons para o setor de carnes, em função dessa questão externa. Isso é bom para que o setor da agropecuária brasileira, especialmente essa área de produção de carnes, seja contemplado com melhores rendas, melhor remuneração aos seus produtos e, com isso, todo mundo sai ganhando.